Ah, isso não funciona não. Para mim não funciona. Ah, isso pode dar certo para outras pessoas, mas se eu vou tentar fazer um negócio desse, eu tenho certeza que vai dar errado. Você já agiu como vítima? Você é uma pessoa que se vitimiza? Você fica travado no seu progresso, sabe por quê? Porque você se sente inferior e fica criando aquele papel de vítima. Se você já foi assim ou se você é assim, fique aqui que eu quero conversar um pouquinho com você e eu quero te ajudar a se livrar dessa situação de vitimização, dessa situação de inferioridade. É natural que muitas pessoas sintam-se assim depois que elas tiveram um processo de rejeição, ou seja, elas foram abandonadas, foram largadas ou elas foram consideradas por alguém, que normalmente são pessoas que a gente estima como pessoa inferior. Isso acontece com pais, professores, chefes. Se o teu superior fala para você, você faz tudo errado, você não faz como os teus outros colegas de trabalho, pode ter certeza que você vai se sentir inferior aos demais, porque é uma pessoa que você estima ou uma pessoa que tem autoridade sobre você. Pais também faz isso, às vezes sem perceber, mas acaba fazendo, comparando um irmão com o outro. Se você foi rejeitado, se você foi comparado, é muito provável que você tenha esse tipo de comportamento agora na sua vida adulta. Eu sou André de Mello, economista cristão, e aqui nesse canal a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. E hoje eu quero falar um pouquinho com você como a vitimização e inferioridade pode afetar seus resultados, inclusive os seus resultados financeiros. Como eu já te disse, isso é raiz de uma questão de rejeição, uma questão de inferioridade, ou se você em algum momento foi comparado com alguma pessoa muito próxima a você. Se você não assistiu os outros vídeos dessa semana, eu vou deixar aqui para você que você possa assistir. Segunda-feira nós falamos sobre a questão de críticas e inferioridade. Na terça-feira nós falamos sobre a questão da inveja. Ontem, quarta-feira, nós falamos sobre a rejeição e hoje, na quinta-feira, nós vamos falar sobre a inferioridade e a vitimização, quando você começa a se tratar como vítima. Perceba que isso é uma sequência. Você vai passando de um degrau para o outro, e normalmente isso aqui é um degrau mais baixo. E isso vai trazer resultados para todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos, suas amizades, seu trabalho, seu sucesso financeiro, tudo isso estava relacionado com a forma com que você age, com a forma com a qual você pensa. Por isso que economia é uma ciência humana e não uma ciência exata. Por mais que utilize de muitos cálculos, por mais que faz muita conta para conseguir te entregar alguns dados, as decisões humanas sempre são baseadas nas nossas emoções. E a nossa razão simplesmente ela vai lá e ratifica o que a nossa emoção já decidiu. E a nossa emoção está baseada com o que a gente já viveu e a forma com que a gente pensa no histórico que a gente teve em nossas vidas, principalmente na infância e na adolescência. A questão de você ser uma pessoa vitimista, ou se você se vitimiza, é porque você se sente inferior às outras pessoas e isso te dá um sentimento de baixa estima ou de alta estima muito baixa. Existe um poeta chamado Nelson Rodrigues que ele criou um termo chamado complexo de vira-latas, e o brasileiro, muitos deles têm esse complexo de vira-latas, ou seja, nós somos pobres, o nosso país é pobre, nós somos piores do que os outros, as pessoas, os ricos ficam nos explorando, sabe aquele blá, 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 aquele negócio de vítima. E sim, isso pode impactar a mentalidade de um país, com certeza, até porque impacta a maioria da nossa população, achando que nós somos pobres mesmo, que nós precisamos de ajuda do governo para tudo, porque a gente precisa de um salvador, da pátria, porque a gente precisa de um grande nome que vai falar sobre os pobres. Meu amigo, você precisa de você e de Deus na sua vida, pronto, não precisa de mais ninguém. Você precisa identificar a sua identidade em Cristo como criatura, a imagem e semelhança de Deus, e você tendo essa certeza, vai fazer a sua parte. Vai fazer o seu trabalho, vai estudar e vai produzir. Porque é isso que vai te dar resultados. Não aquela pessoa que pode vir governar o país e fazer... Não existe Salvador da Pátria. Existe Deus que é o Salvador do homem. Existe Deus e Jesus Cristo que veio aqui para salvar a humanidade. Fora isso, não existe Salvador. A questão é a seguinte: se você começa a se vitimizar, você começa a criar aqueles dramas internos.
E esses dramas internos vão te travando. Porque quando você se sente vítima, você quer ser aquele coitadinho, você quer que as outras pessoas tenham dó de você, você quer que as outras pessoas venham e te abraçam e te falem, eu entendo que você está passando por um momento difícil. E daí seus resultados, ó... Por quê? Porque você não se coloca na posição de fazer o que você precisa fazer e fica se comparando aos outros e achando que você não consegue mesmo, por isso que eu sou assim, por isso que minha vida é uma porcaria. Ou seja, o complexo de vira-latas. Na nossa bandeira brasileira está escrito ordem e progresso, só que a maioria das vezes o brasileiro é totalmente desordem e quando não tem desordem, a gente não tem progresso, porque a gente tem o complexo de vira-latas. Como é que está a tua vida? O que você tem pensado? Você acha que nós somos ruins mesmo? Você acha que você, se eu olhar, eu não sou tão bom assim, esse negócio eu não consigo. Se você pensa dessa forma, fica tranquilo que você não vai conseguir mesmo. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz que assim como pensa no teu coração, assim você é. Então, ponto. Se você acha que é ruim, que não consegue, que você é vítima, que você é inferior, pronto, fica tranquilo que vai ser assim os seus resultados. Porque é a forma com que você se coloca, a forma com que você pensa. Agora, se você entende que você é capaz, que você precisa dar duro, porque os resultados vêm com muito trabalho. A Bíblia diz que você precisa fazer sua parte. Esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Então, primeiro vem esforço, bom ânimo, para depois vir ajuda. Então, você precisa fazer sua parte. Mas só que você precisa ter aquele pensamento de que se Deus é comigo, eu posso, independente do que os outros pensam, do que os outros acham de mim. Pare de ficar buscando a aprovação dos outros. E pare de ficar pensando que você é inferior aos outros. Deus nos deu a mesma capacidade, basta a gente buscar. Buscar os nossos próprios resultados. E no caso, esse vídeo a gente está falando como a inferioridade e a vitimização estão travando o teu progresso. Em todas as áreas. Isso trava o teu progresso com os seus relacionamentos, isso trava o teu progresso na empresa onde você trabalha, ou na empresa que você tem, ou se você quer criar. Porque você sempre vai achar que não consegue, você sempre vai achar que isso não é para você, você sempre vai achar que não vai funcionar. Primeiro ponto, entenda que os seus resultados dependem daquilo que você quer fazer e daquilo que você vai fazer. Primeiro ponto é entender que você tem esse tipo de comportamento. Depois que você entende, você precisa reconhecer. E aqui que está o problema, que normalmente a gente é um pouquinho orgulhoso. Porque acha que aquilo não funciona para você. Ou que aquilo não funciona para mim. E agora eu estou falando de mim. Porque eu me encontrei nesse tipo de sentimento, nesse tipo de comportamento. De achar que eu sou vítima. De achar que, não, isso não funciona para mim. E eu sou orgulhosão, entendeu? Demorou para mim entender que realmente eu precisava reconhecer. Até que eu reconheci, me entendi e agora... Vamos seguir a vida da forma correta? Eu quero deixar um texto bíblico que encontra-se em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos para perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Ou seja, vamos nos livrar das coisas que nos travam e às vezes são pessoas. Eu vi um post no Instagram esses dias, eu não lembro quem postou. Na verdade não foi esses dias, foi hoje. Que disse bem assim, se você pedir a Deus para que Ele te livre de inimigos, não se espante se você perder amigos. Às vezes você vai precisar deixar pessoas fora da sua vida para que o negócio progrida. Porque às vezes aquelas pessoas, elas não te ajudam. Elas só alimentam esse sentimento em você de forma que você se sente cada vez mais inferior. Você começa a se ofender por qualquer coisa, você começa a se sentir menor e você acha que você não está incluso naquele grupo ou naquela sociedade. Livre-se disso. Livremos-nos de todos o pecado que nos atrapalha e que nos envolve. Vamos largar isso de lado e vamos ficar com os nossos olhos firmes em Cristo. Lembre-se sempre da identidade que você tem em Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ponto. O resto não interessa muito, não.
Viva a sua vida e esquece do que os outros julgam você ou como eles falam de você. Se importe com aquilo que Deus considera para a sua vida. E a receita de Deus está na Bíblia Sagrada. Ali está todas as diretrizes. Siga o seu caminho e faça o que precisa ser feito. Tenho certeza que todo o seu progresso em qualquer área da sua vida vai ficar muito melhor quando você parar de se vitimizar e você parar de ser inferior, de se sentir inferior, de você se denegrir, achar que eu não sou bom mesmo, achar que eu não consigo mesmo. Pare de pensar dessa forma. Entenda que Deus te deu capacidade para fazer aquilo que você precisa fazer. E você simplesmente precisa se colocar na posição de seguir e ter fé e acreditar que Deus pode te ajudar naquilo que você pretende fazer. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o André de Mello, criador desse canal Economista Cristão, e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, porque isso nos ajuda muito. Se você não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha aqui, como eu já apontei, para que você possa dar uma olhada nessa sequência que a gente está falando sobre comportamento, sobre emoções. Porque as nossas emoções fazem muito sentido com relação aos resultados que temos e com as decisões que tomamos. Não deixe de se inscrever aqui no canal de Economista Cristão para que você possa ser notificado assim que eu colocar os novos vídeos e nos vemos no próximo vídeo.